convidada de hoje aqui no Tabuleiro do Poder é a senador Randolph Rodrigues, que nos recebe aqui no Senado. Randolph Rodrigues é senador pelo estado do Amapá, afiliado à Rede de Sustentabilidade. Atualmente é líder da oposição aqui na casa e também já foi deputado estadual pelo PT e senador pelo PSOL. É historiador, bacharel em Direito e mestre em Políticas Públicas. Senador, muito obrigado por nos receber aqui no Tabuleiro do Poder. Lia, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Senador, eu gostaria de começar, então, já te perguntando, o senhor que é líder da oposição aqui no Senado, como é que a oposição deve agir hoje em relação ao governo Bolsonaro? O senhor está satisfeito como a oposição vem atuando até aqui? Não, precisamos melhorar muito, mesmo porque tem vários desafios em relação ao governo Bolsonaro. E primeiro e além disso, fazer oposição ao governo Bolsonaro hoje não é uma tarefa de lutar por igualdade social. É um pouco mais que isso, por exemplo. É uma tarefa civilizatória. O dilema que Jair Bolsonaro coloca para todos que se opõem para ele é defender as regras da civilização, as regras do pacto democrático mínimo que nos aproxima. Porque é um governo de frontal ofensiva a direitos fundamentais, a direitos individuais, a direitos individuais de gerações que virão, como o caso dos ataques ao meio ambiente, a direitos sociais, a direitos coletivos. Enfim, é um governo que coloca o nosso modelo de civilização em xeque. E eu acho que nós, como oposição, ainda temos muito o que fazer. A primeira coisa que temos que fazer é entendermos qual é o nosso desafio e aprendermos, enquanto oposição, a nos juntarmos mais, nos aliarmos mais e nos dividirmos menos e estarmos mais juntos contra as ofensivas do governo. E o Fundo Amazônia, a gente está vendo cortes do governo da Alemanha que suspendeu esses repasses, os repasses, né? Isso. Como eles fizeram certo em fazer isso? O senhor acha que essa pressão internacional vai funcionar para a gente ver alguma mudança efetiva? Isso faz parte, a ação criminosa em relação ao Fundo Amazônia faz parte de um conjunto de ações por parte do governo, por omissão ou por ação, que nos levaram à catástrofe ambiental que nós estamos assistindo. Talvez o maior emblema dessa catástrofe ambiental tenha sido a segunda-feira, 19 de agosto, em São Paulo, às 15 horas, quando a tarde virou noite, o céu, que deveria estar claro, ficou escuro, em decorrência das queimadas que ocorrem na Amazônia. Isso porque as queimadas que ocorrem na Amazônia não foi uma obra do acaso, foi um crime combinado. Primeiro, por omissão. Eu sou da Amazônia e sei que no período de agosto a janeiro é o período da nossa seca amazônica, é o período que não chove. E por conta disso deveria ter políticas de prevenção aos incêndios. O que foi que ocorreu por parte do governo? Foi cortado mais de 50% dos recursos que deveriam ser destinados a esse fim. Qual foi a medida seguinte por parte do governo? Foi desmontar a fiscalização e o policiamento, que poderia coibir esses tipos de crimes que vieram a ocorrer. E a atitude em relação ao Fundo Amazônia foi uma decorrência disso, porque boa parte dos recursos e dos projetos do Fundo Amazônia são projetos para a preservação da floresta e alguns até para evitar queimadas como estas. Uhum. O senhor falou do meio ambiente. Fora essa área, tem alguma outra área no governo que o senhor acha que é mais problemática? O governo. A existência do governo Bolsonaro é um problema. É um problema, mas é um problema para a democracia, é um problema para a equidade social, é um problema para o meio ambiente, era um problema para um projeto de nação que estava em curso. É um problema para o projeto de nação que está em curso porque é um governo que tem uma concepção de entrega da nação, né? De dilapidação de todo o patrimônio público. É um problema para o ambiental pelas notórias razões que eu expus para todos vocês. É um problema civilizatório porque ele ofende os direitos dos mais sensíveis, das mulheres, dos índios, dos negros, dos homossexuais, dos LGBTQI, dos mais sensíveis, que deveriam ser protegidos, incluo aí os trabalhadores, ele ofende esses direitos.
É um problema para a democracia, porque ele traz de volta uma chaga que nós tínhamos sepultado nos anos 80, que é o da censura, presente agora na Ancine. É um presente para a democracia, porque ele ameaça a democracia todo dia, a cada uma das declarações que faz. Então, a composição e a atitude do governo demonstram que ele representa um retrocesso em vários aspectos para a vida nacional. Diante de tudo isso, o senhor vê alguma chance desse governo não terminar, pensando um pouco mais adiante, uma reeleição é possível? Bom, sempre é possível. Ele foi eleito, então, para quem foi eleito, tem a capacidade, a possibilidade de vir a ser reeleito. Agora, ele foi eleito, nós temos que entender, eu nunca discuto com a vontade do povo. Eu aprendi isso na minha trajetória da vida pública, não discuto com a vontade do povo. Um ambiente foi criado que levou à eleição do Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro não foi somente a eleição do Bolsonaro, foi a eleição de um sentimento antipetista naquele momento. É por isso, e eu acho que faltou um pouco de compreensão de realidade e generosidade dos setores democráticos, progressistas, para impedir que a tragédia do governo Bolsonaro viesse a ocorrer. No momento atual, eu não vejo razão, embora não reste dúvida da nossa posição de oposição ao governo Bolsonaro, mas eu não vejo razão para impedir a continuação do mandato. Eu fui um dos que me levantei contra o impeachment da presidente Dilma, primeiro por não ver razão. Eu acho que impeachment não pode ser remédio para governo ruim. Não é pelo governo estar ruim que a gente vai a cada momento utilizar do recurso do impeachment. Eu acho que o governo tem que chegar ao fim. E nós temos que utilizar a política da maior contenção de danos que o senhor Jair Bolsonaro no poder pode vir a trazer para a sociedade brasileira. Senadora, o senhor também apresentou um relatório aqui no Senado favorável a um projeto para que só diplomatas possam exercer cargos internacionais, né? O senhor acredita, então, que esse projeto pode passar por aqui? E a questão do Eduardo Bolsonaro, que vai ser discutido no Senado, você acha que tem chance dele se tornar embaixador mesmo ou agora o governo já recua? Tem chance porque o governo está trabalhando isso ainda como prioridade. Embora nessa semana o presidente da República tenha dito que não quer levar o filho a um constrangimento e uma derrota, me parece que não é o que o filho pensa. E como muitas vezes nesse governo a vontade dos filhos prevalece sobre a vontade do presidente, nós já vimos vários fenômenos dessa natureza, né? Isso ocorrer, não é de estranhar, de se assustar se isso voltar a ocorrer novamente. O projeto, na verdade, a PEC, foi apresentado pelo senador Álvaro Dias, eu sou o relator. Né? Eu sou o relator e meu parecer vai ser favorável. É algo óbvio, né? O concurso mais difícil da carreira dessa esplanada, do serviço público brasileiro, é o concurso da carreira do Itamaraty. Chega a ser inconcebível que o representante diplomático do Brasil, numa das principais postos diplomáticos do Brasil no exterior, se não o principal, que é o de Washington, seja alguém que o único atributo dele é ser filho do presidente da República. E sobre a reforma da Previdência, o senhor acredita que ela vai passar aqui no Senado e o senhor vai propor alguma alteração? Vamos propor várias alterações. Eu tenho um diagnóstico que talvez pelas contas públicas seja necessária alguma reforma. Agora, não é aceitável reforma que penalize os direitos dos mais pobres, que penalize aqueles que menos têm, que penalizem os trabalhadores, que acabe com a pensão por morte da viúva. Essa reforma, na prática, acaba com a pensão por morte das viúvas. Veja, um cenário hipotético, se passar esse texto dessa reforma da Previdência da forma como está, vamos imaginar um cenário do seu João. O seu João é um trabalhador que recebe um salário de mais ou menos R$ 2.500, né? Ele sofre um acidente que o inabilita para o trabalho. Com o texto da nova reforma, ele passaria a receber um auxílio, em decorrência desse acidente, de algo em torno de R$ 1.500. Ou seja, no momento que o seu João mais estivesse precisando, ele iria receber R$ 1.500 de remuneração. Se em decorrência do mesmo acidente ele vier a falecer, vai restar para a viúva uma pensão de pouco mais de R$ 900. Não é nem o salário mínimo. Não é nem o salário mínimo. É esta a reforma da Previdência, é esse o texto que está aí.
enquanto muitos dos interesses dos mais ricos vão ser mantidos. Não, eu não posso concordar com essa distorção. Não posso concordar com a reforma que aprofunde a desigualdade no Brasil. E o senhor vê uma possibilidade real esses privilégios serem mais modificados aqui no Senado? É o que nós pretendemos. Em algumas matérias, vamos tentar fazer, inclusive, impugnações para até facilitar o trâmite e pedir até que a própria reforma retorne para a Câmara. Senador, ainda dá tempo da gente falar um pouquinho da Operação Lava Jato. Claro. Completa 5 anos aí no Brasil a Lava Jato agora. Qual que é a avaliação mais panorâmica que o senhor faz sobre a Lava Jato hoje? Claro, com esse elemento novo também dos vazamentos do Intercept Brasil. Primeiro, foi um marco no combate à corrupção no Brasil. Tem que ser elogiado. Segundo, não pode jogar a água suja fora com o bebê dentro, né? Tiveram esquemas tenebrosos de saque do patrimônio público, notadamente na Petrobras, por um esquema montado por partidos hegemônicos e partidos majoritários no governo anteriormente. Não, notadamente, o PMDB e o PP. Atores e personagens desses partidos atuaram para dilapidar, para saquear os cofres públicos em um determinado período, e isso ficou constatado na operação. A parte de tudo isso, as revelações do Intercept apontam que ocorreram excessos, que, em especial, o magistrado da operação não atuou como magistrado, mas atuou como parte. E o que é mais flagrante dele ter atuado como parte é ele ter deixado a operação e ter se tornado ministro de um governo, de um presidente da República, no qual o adversário dele foi levado por ele à prisão anteriormente. Isso é uma contradição em si. O juiz de uma operação como essa não poderia ter rasgado a toga, despido da toga que se vestia, para ter se tornado um refém de um governo corrupto, como de Jair Bolsonaro. Corrupto. Corrupção tem tanto no governo Jair Bolsonaro como em tantos outros. Corrupção, várias citadas. Tem no Ministério do Turismo, tem em vários ministérios, tem no caso dos filhos. Eu quero saber até hoje cadê o Queiroz, né? Tem no caso dos filhos e tem a corrupção moral. Tem a corrupção moral mais medonha do que essa de querer nomear o filho para um posto de embaixador porque é filho do presidente da República. O juiz da operação se rendeu a isso, se converteu a isso. Com isso, ele comprometeu em muito a credibilidade da operação. E esses vazamentos podem, de alguma forma, influenciar na prisão do ex-presidente Lula? Você acha que pode mudar isso? Eu acho que o presidente Lula tem que ter direito a um julgamento justo. O que os vazamentos indicam é que o julgamento não foi justo. Eu não sou partidário de Lula livre, eu não sou partidário de Lula preso, eu sou partidário que o presidente da República tem um julgamento justo. Hoje eu estou convencido que o julgamento não foi justo. Não falo isso em relação a todos os presos da Operação Lava Jato. Eu não posso dizer que Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, não tenha responsabilidade de culpa porque ele mesmo admitiu essa culpa. Não posso admitir que Eduardo Cunha, responsável pelo saque também na Petrobras, não tenha culpa porque as provas mostram isso. Não posso aceitar que muitos que ficaram impunes, inclusive, não deveriam estar presos, que deveriam estar. Mas no caso do ex-presidente, um julgamento justo ele merecia ter. Então, para a gente encerrar, hoje, qual o maior desafio do senhor aqui dentro como líder no Senado? Reunir todos, atuar juntos, fazer com que as vaidades individuais de membros da oposição sejam colocadas de lado. Levar a oposição a proclamar em alto e bom tom que mais importante do que uma palavra de ordem em torno de qualquer liderança é necessária a unidade em torno de causas. O desafio não é meu, o desafio é do Brasil, mobilizar principalmente a geração de vocês, as gerações da juventude, não mais em torno de partidos, mas em torno de causas. Senador, muito obrigado por falar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito Foi um obrigada, grande prazer. senador, foi um Eu que agradeço. Obrigado.